se fosse um time de futebol, ele é mais a sua defesa do que o seu atacante. Ele é mais um ativo de proteção de patrimônio se alguma coisa der errada no nosso sistema monetário / financeiro. Bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos. Eu sou Rick Lima, CEO da Worldpackers, e aqui no Abrindo Caminhos eu entrevisto pessoas que são referências em empreendedorismo, ciência, arte, espiritualidade e que buscam ser a melhor versão de si mesmas. Eu, na minha história pessoal, fui banqueiro, e esse o convidado de hoje, o Davi, tem muito a ver com a minha história pessoal. Depois de sair da minha carreira do banco, eu passei um tempo viajando pelo mundo e fundei a Worldpackers, né? E o Davi Lauan, nosso convidado de hoje, era meu chefe no Banco Itaú. Ele tem uma carreira muito sólida no mercado de investimentos, trabalhou no JP Morgan, no Itaú, estudou na USP e ganhou vários prêmios nós ganhamos vários prêmios enquanto trabalhávamos juntos ali no Itaú. E aí o Davi saiu do banco, viveu um sabático na Itália, depois foi estudar em Stanford e aí está especializado hoje em Bitcoin, criptomoeda, blockchain. A gente vai explicar um pouco mais sobre esses termos. E, então, uma honra, um privilégio ter a sua presença aqui hoje, Davi. Obrigado aí pelo tempo e atenção. Então, eu queria pedir para você começar a contar um pouco dessa tua jornada aí que eu passei brevemente. Fala, Rick. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui. Bom, falar um pouquinho da minha jornada. Eu sou engenheiro elétrico, me formei na Poli, na USP, em São Paulo. Morei em São Paulo praticamente minha vida inteira. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar no mercado financeiro, que foi aí que a gente se conheceu, né, Rick? Primeiro, o Rick era meu cliente, depois eu acabei trazendo ele pro nosso time, a gente trabalhou junto um tempo, e aí o Rick acabou indo fazer essas experiências super legais aí. E eu acabei continuando no mercado financeiro por mais algum tempo, mas chegou um momento ali que era perto de 2014, 2015, que eu estava procurando novos ares, procurando coisas novas e diferentes para fazer. E aí eu acabei tirando um sabático com a minha família. É isso que você falou. Então eu acabei passando um período na Itália, na Toscana, que é a região da onde a família da minha esposa é. Foi um período muito especial para a gente, muito bacana. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei no Brasil mais um pouquinho de tempo, acabei até empreendendo, montando alguns projetos, mas aí logo depois, um ano depois, eu acabei indo para Stanford para fazer um mestrado. Estava procurando abrir a cabeça, conhecer outras coisas. Ali, mais ou menos naquela época, eu comecei a me envolver com Bitcoin, e criptomoedas. Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, eu fui para Stanford para estudar isso um pouco mais e acabei gostando da Califórnia. Eu moro aqui até hoje, eu moro em Palo Alto. Também gostei desse mercado. Hoje eu trabalho numa empresa chamada Bitwise, que é um fundo de criptomoedas, aqui do Vale do Silício, escritório em São Francisco. E é isso, estou por aqui. Gostei e acabei ficando. Muito bom, Davi. Que eu gosto muito da tua história é que você teve essa experiência muito bem sucedida no mercado financeiro e poderia ter continuado ali, né? Você poderia estar até hoje ali você era referência ali na Faria Lima, mas você decidiu tirar esse sabático. Depois do sabático, você acabou se encontrando de volta em algo que é relacionado ao mercado financeiro, mas com uma outra pegada, né? Com muito mais tecnologia, toda a filosofia que tem do Bitcoin, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que passou pela sua cabeça quando você decidiu tirar um sabático, né? E como é que foi a reação das pessoas ao seu redor quando você decidiu tirar o sabático primeiro para a Itália e aí depois o que te levou da Itália para Stanford? Legal. Então, o sabático para a gente era um negócio que a gente já tinha isso em mente, sempre, mas com aqueles sonhos distantes, sabe? Aquelas coisas tipo, vou velejar, vou fazer curso de fotografia, aquelas coisas que você nunca faz. Então, a gente meio que tinha isso em mente, mas aí o período que eu acabei indo lá, que foi no meio de 2014, acabou encaixando bem em termos de tempo, de timing na nossa vida. Eu tenho 2 filhos que você conhece bem, e naquela época eles tinham 1 e 3 anos, então não tinha escola, não tinha muita coisa para se preocupar.
também a questão do trabalho. Eu estava numa época ali que eu achava que o mercado talvez pudesse andar meio de lado por 1 ou 2 anos, então eu não achava que ia ser um período muito interessante para estar trabalhando ali no frontline de mercado. Então, o timing acabou encaixando muito bem para a gente, e a gente acabou meio que foi isso, assim, a gente não teve tanto, foi meio que assim, ó, agora tá numa hora boa, vamos, eu e a Bruna, minha esposa, vamos, e a reação, eu vou te falar que ali na época, assim, várias pessoas falavam, não, putz, cara, você tá fazendo o que eu gostaria de ter feito, assim. Inclusive, até alguns amigos acabaram fazendo isso depois, assim, alguns meses depois. Tem uns 2 ou 3 amigos que acabaram fazendo coisas parecidas. Um, inclusive, foi para o mesmo lugar e ficou na mesma casa que a gente ficou. Inspiração. Então, acabou encaixando bem, assim. Eu não tenho nenhuma explicação muito melhor do que era um sonho distante que a gente tinha há tempos, e de repente os astros se alinharam ali, a gente acabou indo. Mas a reação foi boa, na verdade, assim, em geral, da maioria das pessoas. Foi muito legal, assim. E aí, tendo ali e na Itália, né, num lugar totalmente diferente da sua vida, de Faria Lima, de trabalhar 24 horas por dia, que eu sei bem, você sempre foi trabalhou sempre duro, chegou cedo, sai à tarde, final de semana, e aí teve essa experiência completamente diferente, né, de ficar num lugar ali na Toscana, num lugar totalmente afastado ali das cidades, do mercado. Como é que foi o processo de, a partir daí, você visualizar o que ia ser sua vida na frente, né? E o próximo passo dessa jornada foi Stanford, né, que é hoje uma das melhores, um dos melhores lugares do mundo para se estudar. Então, queria que você contasse um pouco como é que foi a tua jornada em Stanford. Legal. Então, assim, esse nosso período da Itália foi muito legal para, primeiro, acho que me reconectar muito mais com a minha família, né, do que eu conseguia fazer no banco, porque por causa do que você falou, o ritmo de trabalho era muito forte, mas também para abrir a cabeça, assim, porque eu acho que, pelo menos no meu caso, assim, depois de mais de 10 anos trabalhando em banco de investimento, você meio que começa a achar que aquilo é o mundo e que não existe nada fora disso. Então, esses 6 meses, para mim, profissionalmente, foram muito importantes para abrir a cabeça e ver que existem outras coisas. E aí o mercado de tecnologia é um negócio que eu já olhava de longe há algum tempo, mas nunca tinha visto com muito cuidado, mas foi ali que eu comecei a prestar atenção. Inclusive, se eu não me engano, foi mais ou menos naquela época que a World Packers estava começando, porque acho que a gente conversava sobre isso. E a gente conversava sobre isso, eu comecei a olhar algumas referências que até você me passou, Tim Ferriss e tal, comecei a olhar e comecei a achar muito interessante essa mentalidade diferente do Vale do Silício. Então, foi ali que começou, assim, que eu abri a cabeça. Aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente já meio que voltou para o Brasil com a cabeça, eu e a minha esposa, do tipo, putz, acho que agora, qual que é o nosso próximo capítulo? E aí que a gente já meio que, praticamente, logo que a gente voltou, já começamos a pensar sobre isso. Acabamos indo para Stanford no ano seguinte. Eu fiz um mestrado na escola, na Business School, na escola de administração, e a minha esposa, que é advogada, fez um mestrado na escola de direito no ano depois. Então, a gente acabou dando sorte, ficamos morando lá por um bom tempo. E aí foi isso. Então, meio que chegamos lá, foi muito bacana. Assim, Stanford é um lugar em que eu acho que eu tive contato com pessoas que eu nunca teria normalmente. E também abre a sua cabeça de um jeito muito impressionante, assim, que você vê quanta coisa interessante está sendo feita, né? Tem todo esse mindset de Vale do Silício e tal, que a gente pode falar mais, mas eu acho que assim, eu já fui com a cabeça de querer entender melhor a indústria de Bitcoin e crypto, mas assim, o que aquilo me abriu a cabeça foi um negócio muito difícil de descrever até. E o que você começou já a tocar nesse ponto, né, do Bitcoin, né? Antes da gente definir, explicar o que é isso para as pessoas, o que te inspirou assim a olhar mais fundo para isso? Nesse seu histórico, ele sempre foi em torno de banco de investimento, de fazer IPO de empresa, principalmente na área de construção civil, e esses prêmios que você ganhava em relação a isso. E aí depois indo para
essa tecnologia, né, com as startups, olhando o WordPackers e várias outras startups que você viu crescer, chegando em Stanford, no lugar mais prestigiado do mundo em relação à tecnologia. O que te inspirou a olhar Bitcoin, que é uma coisa ainda muito nova, assim, pouca gente olha, pouca gente sabe o que é com profundidade, e você, eu sei que está indo muito a fundo nisso, né? O que te inspirou no primeiro momento para olhar para isso? Eu acho que algumas coisas me inspiraram muito, assim, e tem algumas, vamos dizer assim, tem alguns fundamentos, até diria, o mindset desse pessoal e dessa indústria de cripto que eu gosto muito. E eu acho que algumas coisas que me atraíram. Então, primeiro, eu já vinha estudando, assim, meio que por mim mesmo, né? Nada a ver com trabalho, mas essa questão de economia monetária e tal, história de dinheiro e tal, é um negócio que eu já estudava já há vários anos, já meio que desde a época de Itaú, mas meio que por mim mesmo, mais por interesse pessoal. E eu já ouvia falar muito do Bitcoin, já até desde bem antes, até relativamente cedo, mas eu sempre meio que rejeitei essa ideia como um negócio, era esquisito demais. Hoje ainda já não é um negócio nada tradicional, mas há 7 anos atrás era bem esquisito. E a curva de aprendizado era muito íngreme na época. Mas aí eu comecei a ver várias pessoas que eu admirava e que eu conhecia e que eu lia material sobre questão de economia monetária, história do dinheiro. Cada vez mais dessas pessoas começavam a falar de Bitcoin. Então, esse foi um negócio que foi crescendo em mim gradualmente, que demorou muito tempo. Eu demorei tipo, mais de 2 anos, provavelmente, para conseguir para ser mais receptivo a essa ideia. E é uma posição inicialmente muito cética, mas acho que foi ganhando ao longo do tempo. Mas então, assim, tinha essa referência que era um assunto que eu estudava e que gostava, e eu comecei a ver pessoas que eu admirava falando muito sobre isso. O segundo ponto é que eu gosto muito da atitude do pessoal dessa indústria, e às vezes a gente conversa sobre isso também, que é a ideia o pessoal fala muito que o pessoal principalmente o pessoal mais do começo do Bitcoin, né, são conhecidos como cypherpunks, eles têm meio que um slogan, não sei se é uma palavra boa para descrever, mas eles falam cypherpunks write code, que é essa ideia muito clara de se você não gosta do jeito que alguma coisa está estruturada ou está feita, ao invés de ficar reclamando, vai lá e constrói alguma coisa melhor. E a ideia do Bitcoin é muito isso, assim, é muita ideia de construir algo que pode ser um sistema monetário / financeiro muito melhor do que a gente tem hoje. E sem ficar reclamando, ou sem ficar assim, batendo muito boca com o que existe hoje. Simplesmente constrói um negócio melhor, e se a sua filosofia, se a sua ideia estiver melhor, isso vai fazer sentido para mais pessoas ao longo do tempo. Eu gosto desse mindset, assim. E o terceiro é que, assim, apesar de eu trabalhar em banco, eu me formei em engenharia e eu trabalhei com 2 anos como programador antes de ir para banco. Então, eu tinha essa parte um pouco mais técnica, eu sempre me considerei um cara mais quantitativo. E o Bitcoin tem um lado técnico que é extremamente interessante de estudar, né? O Bitcoin é uma solução de um problema de ciências da computação muito antigo. Então, tem essa parte, essa profundidade técnica, que é um negócio que eu gosto de estudar, que eu acho que é intelectualmente muito desafiador. Então, meio que juntou essas 3 coisas aí, ao longo do tempo, foi ganhando em mim. Eu te conhecendo bem, eu sei que você é um excelente pesquisador, assim, você é muito a fundo nas coisas, né? E o Bitcoin hoje virou meio que uma modinha, um papo assim de, você investiu nisso, você tem que investir nisso que vai te dar muito dinheiro. Então virou uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é, mas que tem gente que está investindo, está ganhando dinheiro, então chamou-se a atenção por causa disso, né? Eu queria dar um passo para trás e que você explicasse um pouco o que é Bitcoin, o que é criptomoeda, o que é blockchain, dar uma visão geral antes da gente entrar no porquê que você e o que você faz e por que você decidiu ir mais fundo nisso. O que é isso para quem só sabe ouvir de um investimento que dá dinheiro ou que você pode perder muito dinheiro aí? Não, acho que é um ótimo jeito de começar. E me corta se eu começar a falar demais, porque é um assunto vasto. Então eu começo a falar um pouco disso e não paro muito. Mas quando o pessoal pergunta o que é o Bitcoin, normalmente eu explico, tem
eu tenho normalmente duas formas de explicar. E eu vou fazer um resumo das duas aqui. Mas a primeira delas é na questão técnica. Então, quando eu estou falando com alguém que tem um background mais em engenharia ou em ciências da computação, normalmente as pessoas estão mais interessadas no aspecto técnico, da tecnologia em si. E isso já é interessante por si só. Assim, o Bitcoin, ele é como eu falei um pouquinho atrás, ele é a solução de um problema de ciências da computação que existe há muitas décadas. Na verdade, é um problema que foi formulado formalmente no começo dos anos 80. Em inglês, ele chama The Byzantine Generals Problem, o problema dos generais bizantinos. Eu não sei fazendo uma tradução livre aqui, mas é um problema que existiu na época que a internet estava sendo feita e, basicamente, era um problema que era considerado insolúvel nas ciências da computação. E basicamente o que o Bitcoin faz em 2008, né, que é quando ele foi criado, era uma solução para esse problema. O Bitcoin não foi criado do nada, ele não surgiu em 2008, já tinha décadas que tinha pessoas absolutamente brilhantes trabalhando para resolver isso, desde do meio dos anos 80, já tinha gente começando a trabalhar sobre isso. Nos anos 90, isso começa a ganhar muita força, e até que em 2008, o Bitcoin, ele juntou várias dessas tentativas que vieram antes deles para resolver esse problema. E, basicamente, esse problema, aí eu não vou entrar em termos muito técnicos aqui, mas esse problema que foi resolvido é basicamente como você atinge um consenso em redes que não são confiáveis, quando os participantes de uma rede não podem confiar entre si. É um problema importante, como eu falei, de computer networking, de programação em rede, e que o Bitcoin conseguiu resolver de uma maneira muito simples e muito elegante. E isso, por si só, é um breakthrough em computer science que eu acho que talvez não tenha paralelo nos últimos vários anos. Talvez a única coisa comparável com isso seja a internet. O Marc Andreessen, que é um investidor importante daqui, né? A empresa dele, Andreessen Horowitz, é um dos grandes fundos de venture capital aqui do Vale do Silício. Ele escreveu uma coluna de opinião no New York Times em 2014, chamada Why Bitcoin Matters, porque o Bitcoin importa. E tá tudo lá, basicamente. Assim, acho que muitas das coisas que ele é um artigo excelente, é usado como referência para muita gente que trabalha na indústria, e ele coloca o Bitcoin como isso, como um avanço, um breakthrough tecnológico muito importante. Esse é o primeiro jeito, assim, que eu costumo falar com o pessoal mais nerd, assim, o pessoal mais a fundo, mais técnico. Mas tem também um outro jeito de explicar, que eu acho que é dos fundamentos, vamos dizer assim, o lado mais econômico, o lado mais de aplicações de dia a dia que a gente pode ter com isso. Essa parte é um pouco mais difícil de explicar, porque a gente está ainda muito cedo nessa inovação. É o equivalente de explicar por que a internet era interessante, não hoje, mas há 30 anos atrás. Né? Algumas pessoas enxergaram isso, o Marc Andreessen é um deles. Né? Mas essas coisas demoram bastante tempo, às vezes, para ficar óbvias para todo mundo, porque a gente ainda está na fase de construir a infraestrutura. E às vezes é difícil para as pessoas verem essas coisas. Seria igual eu falar no começo dos anos 90, que você vai ter um smartphone, que você vai alugar a casa de uma pessoa que você não conhece por um aplicativo que está no seu smartphone. Ou que a gente vai fazer uma conversa de vídeo aqui, igual a gente está fazendo agora. Hoje essas coisas são muito óbvias, mas há 20 anos atrás elas não eram. Então o Bitcoin, basicamente, e esse mundo de cripto em geral, eles criam um conceito no mundo digital que não existia antes. A gente conversou, esse é um ponto que o pessoal conversa muito, que é essa ideia de escassez digital. Escassez é um conceito que não existe no mundo digital. Né? Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar imagina que eu tenho uma foto comprometedora sua. E aí eu vou falar, Ricardo, me paga, vamos dizer, sei lá, X reais e eu te dou a foto.
e eu te mando a foto por e-mail, você aceitaria uma oferta dessas? Não. Provavelmente não, porque na verdade eu não tô te mandando a foto, né? Na verdade, quando eu tô te mandando uma foto, quando eu tô te mandando um arquivo, quando eu tô te mandando um e-mail, na verdade eu tô fazendo uma cópia dele e te mandando a cópia, mas eu continuo com ele. Você não tem como saber que eu não tenho esse ativo mais, né? O Bitcoin, esse é exatamente o problema que o Bitcoin resolve no mundo digital, pensando em termos de aplicações práticas. Então, o Bitcoin é a primeira, vamos dizer, e a gente costuma falar muito sobre isso, a gente escreveu uma carta que foi bastante lida nossa há 2 meses atrás, falando exatamente isso. O Bitcoin ele é a primeira commodity digital. Acho que o jeito de pensar sobre isso é como se fosse uma commodity nova que está surgindo. E a gente ainda não entende muito bem os usos dela. Igual, e essa é a analogia que a gente faz nessa carta que eu falei, igual o petróleo há 100 anos atrás, ou há 150 anos atrás, ele era visto como um problema. Antes as pessoas achavam petróleo no chão e elas não viam interesse nenhum nisso. Depois descobriu-se que o petróleo podia ser usado para iluminação e, né, para lâmpada de querosene. Depois descobriu-se que o petróleo podia ser usado como gasolina. E basicamente essa commodity acabou se tornando um dos ativos mais importantes do mundo. O Bitcoin, então, na verdade, acho que é assim que a gente enxerga, é como se fosse uma commodity emergente, a gente ainda está descobrindo os usos dela e o que dá para fazer com ela. Algumas coisas já são claras, né? Então, o que você consegue fazer hoje com Bitcoin e outras criptos de uma maneira que você não consegue fazer ou que você não conseguia fazer antes? O primeiro deles é essa ideia de você ter uma reserva de valor digital, né? Então, você tem como se fosse um equivalente digital do ouro, né? Como se fosse uma commodity que atua como reserva de valor, e o ouro é um ativo que eu tenho interesse por ouro há muito tempo já, mas é um ativo que já vem, principalmente ao longo do último ano, aí, ganhando bastante interesse das pessoas como um ativo de diversificação de portfólio, como reserva de valor. Então, o Bitcoin, ele é o equivalente digital disso. Assim como quase tudo no mundo analógico tem o equivalente digital, né? Você tem o comércio analógico, você tem o e-commerce, você tem a propaganda do mundo analógico, você tem a propaganda do mundo digital. O Bitcoin, ele é o equivalente digital do ouro. E pelo fato de ser digital, ele tem várias vantagens sobre o ouro, por exemplo. Então, por exemplo, hoje a gente consegue ter uma reserva de valor digital. Ainda é um ativo emergente, então ele é muito volátil e a gente pode falar mais sobre isso, questões de alocação e tal, mas ele tem todas as características intrínsecas que permitem ele atuar como isso. Existem várias outras coisas, então tudo que é questão de registro, já existem, você pode usar o blockchain, e aí vou falar um pouquinho sobre o que o blockchain é, para registrar informações como se fosse um cartório digital, então seria o equivalente digital de um cartório. O blockchain, e para tecnologias bem desenvolvidas e bem arquitetadas, ele pode atuar como isso também. Imagina que fosse um cartório digital, mas que você não precisa de cartório, você não precisa de testemunha, você não precisa de advogado, você não precisa de nada. É tudo lidado pelo protocolo, pela tecnologia em si. Assim como o Bitcoin faz no caso do ouro. Então, são várias aplicações, elas ainda são um pouquinho menos tangíveis do que a internet, por exemplo, mas, pelo menos, assim, com várias das pessoas com quem eu tenho contato aqui no Vale do Silício, no Brasil, bastante também, várias pessoas enxergam isso como um avanço extremamente relevante. Isso é uma frase muito poderosa, assim, né? Você comparar o Bitcoin com o que é a internet era 30 anos atrás e a forma como a internet revolucionou nossas vidas, né? Então, por isso que eu acho que assim, é essencial a gente olhar para isso, né? Você tem um potencial de fazer isso, né? E falando com você que tem essa experiência em engenharia, na faculdade, depois como programador, em finanças, e sendo um pesquisador, acho que você tem, estando na vanguarda aí no Vale do Silício, nessa nova tecnologia, né? Eu acho que a gente está falando com a pessoa certa, assim, com essa frase tão poderosa, né? Internet tão comparável quanto a internet, né? E aí você comparou o Bitcoin com o ouro, né? Mas o ouro é uma coisa tangível que a gente consegue tocar e como garantir a confiança, como eu posso ter confiança no Bitcoin, que é uma coisa que eu não consigo ver nada, que eu sei que é uma coisa que está sendo feita em computadores em outro lugar,
Como você garante essa confiança no caso específico da moeda, por exemplo? Aí que entra a parte do blockchain e como que essa tecnologia foi montada, né? Mas, basicamente, a ideia, o ouro, e esse cada um tem a sua interpretação, mas um dos jeitos de entender o ouro é como se fosse o ouro, é como se ele fosse um arquivo. Assim, o ouro ele é interessante como reserva de valor porque ele é extremamente escasso, né? Então, quando eu tenho vamos dizer, uma barra de ouro ou um pedaço de ouro, eu tenho um pedaço desse ativo que ninguém consegue criar mais dele. É como se eu tivesse uma linha ali numa planilha de Excel, mas é uma planilha que ninguém pode adicionar mais linhas nela. Então, esse é uma das coisas que faz o ouro ser muito interessante. Tem várias outras, mas esse é o grande breakthrough que o Bitcoin consegue replicar no mundo digital. A partir do momento que eu te mando um Bitcoin, eu não tenho mais ele, só você tem ele. E tanto eu quanto você conseguimos ter certeza sobre isso sem precisar confiar em nenhuma outra pessoa. Não preciso ter um intermediário entre eu e você para confiar de que esse ativo passou para lá. Existem várias coisas que fazem isso ser possível. E esse é um negócio que eu falo muito, que o pessoal de Bitcoin fala muito. O Bitcoin em si, basicamente o que ele faz é ele junta várias tecnologias que são interessantes, mas de um jeito muito interessante, muito elegante. Mas, por exemplo, a gente pensa muito em criptografia, algo super avançado, super do outro mundo, mas a criptografia que o Bitcoin, pelo menos, usa é extremamente básica. Assim, é coisa de hash functions e assinaturas digitais. Assim, é a criptografia que você usa para lidar com o seu internet banking ou com seu app, não tem nada de muito novo, mas o Bitcoin juntou várias dessas coisas de um jeito muito legal. Uma dessas coisas que ele juntou e que acabou ganhando muito hype é a questão do blockchain, que nem é tão novo assim também. Já existiam estruturas parecidas feitas, tem paper nos anos 70 indicando coisas mais ou menos parecidas com o que seria um blockchain. Mas a ideia do blockchain, né, o blockchain é como se a gente fala que é a estrutura de dados que o Bitcoin usa para guardar essas informações. E é um jeito muito interessante de ligar informações de um jeito que fica muito, a partir do momento que você adiciona uma transação ali no blockchain, fica muito difícil de você revertê-la. E conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil ainda. Então, é aqui que entra essa analogia com o ouro e tal. A partir do momento que eu faço uma transação no blockchain para você, eu não consigo mais reverter essa transação, e quanto mais tempo passar, mais difícil fica para essa transação ser revertida. E aqui que entra o blockchain. E ele usa um número de técnicas aí, mas principalmente uma técnica algumas técnicas criptográficas para fazer isso, que eu acho que não vale tanto a pena a gente entrar na parte técnica. Porque essa parte, uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos é essa questão de criptografia, tem muita coisa que parece meio mágica, mas que a gente nem para muito para pensar, né? E que a gente usa todos os dias. Se você parar para pensar que, por exemplo, quando eu mando uma mensagem para você no WhatsApp, essa mensagem é criptografada, mas eu faço a mensagem, eu consigo ler a mensagem, eu mando para você a mensagem. Só você consegue ler ela também. Ninguém no caminho, nem o Facebook consegue entender o que está escrito no meio do caminho. Mas em nenhum momento a gente trocou um código. Em nenhum momento a gente trocou uma senha entre nós. Então, a criptografia, existem algumas técnicas criptográficas que conseguem fazer algumas coisas muito interessantes, que a gente usa no dia a dia e que a gente nem pensa tanto sobre elas, sobre como elas funcionam. A gente até pode entrar mais fundo, mas eu acho que aí já começa a ficar bastante técnico. Mas, basicamente, é isso que o Bitcoin usa para atingir esses objetivos. Então, assim, eu vou tentar falar com minhas palavras, você me corrige aqui. Então, o Bitcoin hoje é essa moeda digital, que ela é usada para transferências, e além dessa, existem várias outras criptomoedas que também servem para isso, mas eles estão num contexto maior, que é esse contexto de blockchain, que é como se fosse o campo onde esse jogo está sendo jogado.
tentando só trazer para termos bem práticos, assim, porque voltando porque as pessoas ouviram sobre Bitcoin, é isso, né? Eu vou investir e vai me dar dinheiro ali, né? Ou tal pessoa investiu e perdeu um monte de dinheiro, né? O que você acha que você trouxe esse 2014, que 2008, desculpa, começou a se falar mais sobre isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas definições que eu trouxe e aonde entra esse ativo como investimento, né? Se você vê ele como algo de investimento ou realmente como algo muito maior, como a internet, que vai ser usado em transações, e a gente vai entrar um pouco nessa parte filosófica também, né, de governos, bancos centrais, etc. Legal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Talvez eu colocaria um pouco diferente. Eu diria que o Bitcoin é uma commodity que talvez venha a ser moeda, ou talvez venha a ser usado como dinheiro. Assim como o ouro. O ouro ele é uma commodity, mas ele tem algumas características intrínsecas que o permitem ser usado como um ativo monetário. Não como uma moeda transacional, se ninguém paga cafezinho com ouro, mas como reserva de valor, como reservas de bancos centrais, coisas desse tipo. Acho que o Bitcoin, ele hoje, ele anda mais ou menos nessa linha. Mas acho que sim. Existem várias outras criptomoedas. Assim, se você olhar, buscar uma lista aí de criptomoedas, você vai achar mais de 5.000. Mas como é muito fácil criar, é um número muito pequeno dessas criptomoedas que importa. Mas eu acho que o conceito importante aqui é que, na verdade, existem várias criptomoedas, mas elas não competem muito entre si. Então, por exemplo, a maior é o Bitcoin, a segunda maior é o Ether, de uma rede chamada Ethereum, que é relativamente famosa, é bastante grande também. É uma rede aí que já tem um market cap de algumas dezenas de bilhões de dólares. Então, já é um ativo grande. Ele não compete com essa ideia de ouro digital. O Ethereum ele é uma outra ideia, que é o que a gente chama de contratos inteligentes, e ele tenta fazer uma plataforma e fazer algumas coisas que a rede do Bitcoin não é possível de fazer. Se vai ser possível ou não, é uma outra discussão. É uma tecnologia mais experimental. Mas eles são diferentes. Eu não acho que eles competem para o mesmo uso de caso. Então, você tem o Bitcoin, você tem o Ether, você tem algumas outras que são mais focadas em pagamentos, você tem algumas outras que são mais focadas em privacidade. Então, tem vários trade-offs que essas tecnologias envolvem e que cada uma dessas tecnologias acaba ajustando esses trade-offs de um jeito diferente. Então, eles nem, eu diria que muitos deles nem competem entre si, são simplesmente uso de casos diferentes. E eu concordo exatamente com você, assim, e isso é um pouquinho diferente, acho que está mudando no Brasil, eu conheço menos o ambiente de mercado do Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, criptoativos, né, que é o jeito de como a gente gosta de mencionar essa classe de ativos, é um negócio visto extremamente sério, assim. Então, você tem os fundos das faculdades de Harvard, Stanford, Yale, que são alguns desses grandes fundos de endowment, todos eles já têm exposição a criptoativos. A empresa do Mark Andreessen, né, que é o Andreessen Horowitz, ele já tem 2 fundos focados nessa classe de ativos, assim, 2 fundos somente de crypto. Você tem empresas como o Fidelity, né, que é uma das grandes administradoras umas grandes gestoras de recurso no mundo, uma das maiores no mundo, ela tem um braço de criptoativos. A empresa que é dona da Bolsa de Nova York também já tem um braço de ativos digitais. Então, eu acho que aqui, talvez pelo fato de você ter alguns, na verdade, bastante desses players, já bastante peso pesado, começando a investir recursos importantes nisso. Eu esqueci de mencionar o projeto do Facebook também, né? Um investimento importante de pessoas e de dinheiro que eles estão fazendo lá. Então, você tem esse tipo de empresa e de instituições olhando isso e colocando muito esforço e dinheiro nisso, que eu acho que já tem um respeito muito maior. Então, acho que aqui isso é visto como uma classe emergente de ativos. Ela é extremamente interessante, eu acho, para ser colocada dentro de um portfólio diversificado. A gente, na Bitwise, a gente é uma das empresas que mais fala sobre isso aqui nos Estados Unidos. A gente publicou algumas coisas interessantes, eu acho que vale a pena, às vezes, deixar nos notes. Infelizmente, só está disponível em inglês.
Mas eu acho que essa classe de ativos é extremamente interessante para ter num portfólio diversificado. E aí o que a gente sempre fala, ela é muito volátil. Então não dá para ter, ou pelo menos tem que se pensar muito bem antes de ter uma parcela muito grande do seu portfólio nisso. Eu até tenho, mas eu acho que eu estou envolvido nisso, eu estou bastante a fundo. Mas para quem não está, a gente normalmente recomenda uma parcela pequena do portfólio, às vezes entre 1% e 5%, e para quem consegue dosar essa alocação, tem uns benefícios importantes de diversificação. Porque ela tem correlação baixa com as outras classes, tem algumas coisas ali que fazem ela encaixar muito bem dentro de um portfólio diversificado. Tem que tomar cuidado com quem investir, como toda tecnologia nova e tecnologia muito disruptiva, tem muito scam, assim como tinha na internet. Às vezes a gente esquece o que era a internet de 25 anos atrás. Então inclusive às vezes no Brasil parece que tem também. Então acho que tem que tomar cuidado, procurar um parceiro com reputação, mas eu acho que assim, isso para mim é muito claro, assim, isso aqui é visto com uma seriedade bastante grande, já, assim, por uma parte cada vez maior de investidores. E aí você falou você falou que deu um exemplo de dezenas de bilhões, né? Qual que é o tamanho total desse mercado hoje de cripto? E falar um pouco da Bitwise, o que a empresa faz e o que você faz lá. Ah, legal. Então, a indústria de cripto ela já é uma indústria grande. Hoje, o valor se você juntar, né, o valor de mercado de todos os ativos, deve estar dando, eu não tenho o número aqui, mas deve estar dando alguma coisa entre 250 e 300 bilhões de dólares. Então, a gente está falando aí de alguma coisa entre 1,5 trilhão de reais, alguma coisa mais ou menos por aí. Então, já é uma classe de ativos grande. O Bitcoin é uma parte importante disso, mas já tem outras redes começando a surgir. Então, por exemplo, o Ethereum, ele é uma rede aí que vale alguma coisa em torno de 30 bilhões de dólares. Então, seria aí alguma coisa perto de 150 bilhões de reais. Então, já são redes importantes. Tem um valor importante, tem liquidez, né? Porque às vezes o investidor se preocupa muito com liquidez, né? Se eu consigo comprar e vender. E tem hoje, principalmente no Bitcoin, o Ethereum começando também, algumas outras redes acho que vêm depois, mas o Bitcoin já tem um contrato de futuros na Bolsa de Chicago, já tem contrato de opções. Essa empresa do grupo da empresa da dona da Bolsa de Nova York também já tem contrato de futuros, opções. Então já tem uma infraestrutura de mercado bastante robusta para as pessoas conseguirem negociar esses ativos. E a Bitwise? A Bitwise é o primeiro e até onde a gente sabe é o maior fundo de índice de cryptocurrency. Então, o que é um índice de cryptocurrency? A gente criou o primeiro, e acho que até hoje é a referência, a gente criou um índice que representa o mercado. Então, como se fosse o Ibovespa, né? O Ibovespa, ele junta todas as ações da bolsa, das bolsas, das empresas que negociam na bolsa brasileira e forma meio que um índice, né? Que representa esse mercado. Aqui nos Estados Unidos existem outros índices, tem o S&P 500, né? Ele representa as empresas americanas. Tem a Nasdaq, que representa as empresas de tecnologia. A gente criou um índice que chama Bitwise 10, que basicamente faz isso para o mercado de criptomoedas. A gente pega as 10 maiores criptomoedas e tem toda uma metodologia bastante sofisticada para a gente definir como que faz esses pesos, como que define esse índice. O mercado de cripto ele é um pouco diferente do mercado tradicional em alguns aspectos. E então isso o nosso maior fundo é um fundo que simplesmente segue esse índice. Basicamente não tem muito, é um fundo passivo que a gente fala, que no Brasil seria equivalente a você comprar o Ibovespa, né? A gente tem um time bastante experiente, o meu chefe, que é o Matt Hogan, ele é um dos pioneiros aqui nos Estados Unidos, tanto de ETF, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, guarda essa palavra, mas também de investimento de índice, ele toca um jornal acadêmico sobre índices,
ele escreveu o primeiro paper para o CFA Institute sobre ETFs. A gente tem o Mick, que é o nosso Head of Sales, é o cara que tocava venda de ETFs para o Deutsche Bank. Então, assim, tem um time extremamente sênior. A gente tem alguns investidores legais, então a gente tem alguns bons investidores anjo, o Naval Ravikant, o Elad Gil, que são talvez dois dos principais investidores anjo do Silicon Valley, a Khosla Ventures, que é um fundo importante da Sand Hill Road ali, da Faria Lima, né, daqui do Silicon Valley, Blockchain Capital, que é um dos maiores fundos de crypto, de venture capital de crypto, e tem mais vários outros que eu poderia continuar falando, mas a gente tem um backing de investidores legais. Então, basicamente, é isso que a Bitwise ela é uma gestora de fundos focado nesse mercado. Como eu falei, o nosso fundo principal é esse fundo que segue esse Ibovespa, esse mercado de cripto, e a gente tem um outro lado do nosso uma outra parte do nosso business, que essa às vezes é um pouco menos pública, mas que a gente também é a empresa que está tocando o processo de aprovação de um ETF de Bitcoin com a SEC aqui nos Estados Unidos. E aí eu falei um monte de siglas que eu acho que vale a pena traduzir rapidinho aqui. A SEC é a CVM aqui nos Estados Unidos, né? Então é o regulador responsável por valores mobiliários. E o ETF basicamente é a ideia de empacotar um fundo ou um ativo num veículo que é negociado em bolsa. Existe ETF de ouro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Se eu quiser comprar ouro, eu não preciso ir numa casa que vai me vender uma barra de ouro. Eu posso simplesmente comprar esse ativo, eu compro igual como se fosse uma ação, e ele guarda ouro para mim. E claro que isso tem uma taxa, né? Esse é um jeito muito conveniente de você comprar ativos. Então, você pode comprar, por exemplo, tem fundos que são empacotados dentro de um ETF, tem índices, e no Brasil eu sei que isso está crescendo bastante também, porque é um jeito extremamente eficiente, extremamente barato de você empacotar esses ativos e fazê-los serem negociados de uma maneira fácil. Para o Bitcoin, isso ainda não tem, esses novos ETFs, eles são um processo longo de aprovação, e basicamente a gente acho que a principal, talvez uma das principais, ou uma das principais empresas aí que está tocando esse processo de criação de um ETF de Bitcoin. Demais. Eu acho que você trouxe muito a seriedade desse assunto, né? Não é uma coisa que realmente tem um potencial gigante, estamos falando de mais de R$1 trilhão, estamos falando desses nomes que você trouxe, desde o Mark Andrews, que é um dos principais nomes do Vale do Silício, o Naval, que eu sou um fãzaço dele, Khosla, está falando de pessoas muito relevantes e muito visionárias aí no Vale do Silício, e do lado do Brasil, estou falando com você que está nessa vanguarda aí no Vale do Silício, com toda a tua experiência bem sucedida aqui no Brasil, né? Então, é realmente trazer a seriedade do Bitcoin, do potencial que ele tem, né? E você trouxe muito também essa questão de investir ali entre 1% e 5%, né? Para não ser uma coisa que você vai colocar todo o seu patrimônio como um jogo de apostas, assim, mas ter ali uma parte do patrimônio nesse ativo pode fazer bastante sentido, né? Até o exemplo do ouro que você trouxe, o exemplo de que era a internet há 30 anos atrás, né? E uma coisa que eu gosto bastante que você traz também é a questão da filosofia do Bitcoin em si, né? Não simplesmente um investimento que pode te dar um retorno, mas tem uma questão profunda por trás, que envolve governos, que envolve liberdade. Eu queria que você falasse um pouco da tua visão filosófica do Bitcoin. Legal. Não, concordo 100% com o que você falou, e assim, e a lista dá para continuar, tem Peter Thiel, tem vários. Uma coisa que eu acho interessante do Bitcoin é que assim, tem gente muito boa que odeia e tem gente muito boa que adora, né? Então você tem tipo Warren Buffett, né, que notavelmente fala mal, a cada alguns meses aí ele fala que o Bitcoin não presta, mas por outro lado você tem Peter Thiel, você tem Mark Andreessen, Naval, que são caras muito importantes e que estão aí na frente, né, de muitas revoluções tecnológicas que a gente viu e que gostam muito. Então é um ativo ainda pouco entendido, essa é uma coisa que me atrai muito. Uma coisa interessante que eu acho que eu não sei me definir politicamente, assim, eu honestamente não sei se eu tenho, né,
desde que eu comecei a me envolver com o Bitcoin, as minhas opiniões políticas, elas são cada vez menos importantes para mim. Mas uma coisa que o Bitcoin faz e cria de maneira muito clara é a ideia de direito de propriedade no mundo digital. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, a ideia de direitos de propriedade. Eu acho que isso é um pilar muito importante em qualquer sociedade civilizada. Eu acho que quando a gente começa a... É muito difícil relativizar esse conceito, e quando a gente começa a machucar ele demais, eu acho que a gente começa a ter impactos bastante negativos. Infelizmente, acho que a gente está vendo isso até que bastante aí recentemente ao redor do mundo. Mas isso é uma coisa interessante do Bitcoin, que é essa ideia de direito de propriedade. Então, por exemplo, quando eu tenho um Bitcoin, a primeira coisa é o seguinte: eu sei que eu sou o dono desse Bitcoin, e eu também sei que nenhum banco central vai conseguir inflacioná-lo e de maneira com que o valor dele reduza. E aí vem bastante desse componente de ouro, né? Essa grande associação que as pessoas fazem. Mas tem outros também. A rede do Bitcoin é uma rede que qualquer pessoa pode participar. Então, às vezes, e isso é um negócio que a gente costuma subvalorizar às vezes, mas tanto eu quanto você, quanto acho que quanto todo mundo que está ouvindo esse podcast, a gente está num país relativamente estável, a gente tem uma moeda estável, a gente consegue transacionar. Às vezes o dólar um pouquinho mais, o real já menos, mas ainda é algo relativamente estável. Mas você tem, por exemplo, para as pessoas que tiverem interesse em acompanhar o que está acontecendo, por exemplo, a Venezuela, né? Olha o que está acontecendo lá na questão na questão monetária, ou para pegar um exemplo mais recente, o Líbano, que está tendo uma crise monetária bastante importante. E quando você começa a ver deteriorações muito grandes, muito relevantes na moeda de um país, as consequências sociais que isso tem são muito profundas. E a gente já tem vários estudos de caso aí ao longo da história que mostram isso, em países desenvolvidos e não desenvolvidos também. Isso não é pelo fato de eu estar aqui nos Estados Unidos e a minha vida sem dólar, eu não acho que o meu risco de exposição isso é zero. Ele pode ser baixo, ele pode ser menor, mas ele não é zero. Então, eu acho que essa é uma parte interessante, que eu acho que é essa ideia de direitos de propriedade. Quanto a essa questão de Banco Central e tal, eu acho assim, acho que vale a pena lembrar que toda essa estrutura monetária que a gente tem hoje de bancos centrais, ela é um fenômeno extremamente recente, se você pensa como história monetary history, se você pensa como história monetária, especialmente no modelo que os bancos centrais estão seguindo hoje. Eu acho que existe um número cada vez maior de investidores que estão começando a ficar um pouco desconfortáveis com como essa situação está chegando. Um deles é um investidor chamado Paul Tudor Jones. Ele é um dos grandes administradores de recursos aqui dos Estados Unidos. Ele é uma pessoa extremamente famosa, com reputação inquestionável. Uma das últimas cartas dele, ele escreveu exatamente sobre isso. Ele está com um pouco de medo dessa atuação que os bancos centrais estão tomando, especialmente depois agora do Covid, né? E estão imprimindo muito dinheiro, os déficits estão aumentando. Então, digamos que a moeda, mesmo o dólar, ela está mais ameaçada do que ela estava há 6 meses ou um ano atrás. Então, isso não é um privilégio de quem não é reservado a só países não desenvolvidos. E eu compartilho com muito dessas opiniões. Eu acho que os bancos centrais passaram um pouco do ponto aí nas últimas décadas, mas especialmente nos últimos anos. E eu acho que o Bitcoin, na verdade, ele atua como uma proteção contra qualquer eventualidade, qualquer coisa ruim que pode acontecer desse lado. Então, nesse ponto, isso é um negócio engraçado, eu acho, porque nesse ponto o Bitcoin ele é muito mais um seguro, ele é muito mais um ativo de proteção do que, se fosse um time de futebol, ele é mais a sua defesa do que o seu atacante. Ele é mais um ativo de proteção de patrimônio se alguma coisa der errada no nosso sistema monetário / financeiro. Existem opiniões, tem gente que acha que isso é mais provável, tem gente que acha que isso é menos provável, mas se você acha que o risco não é zero,
eu acho que ter pelo menos uma parcela de investimento em cripto e Bitcoin acho que faz sentido. Demais, poderoso. E o Davi, o que você trouxe também, né, em relação a uma das perguntas que eu tinha, né, se a questão da pandemia pode acelerar ou desacelerar o que está acontecendo com o Bitcoin, você trouxe um potencial de acelerar, dado o que está acontecendo com os bancos centrais, né, ainda assim, ainda que seja só um potencial. E queria que você falasse, na sua visão, o que você vê como o melhor cenário do Bitcoin no futuro, né, assim como você trouxe, por exemplo, a internet 30 anos atrás, o que seria na prática esse Bitcoin daqui a quanto tempo seria, né? E o que seria um cenário... existe a possibilidade do Bitcoin desaparecer das nossas vidas? Boa pergunta. Eu acho que assim, eu vou começar pela última. Eu acho que possibilidade de desaparecer, eu já acho que a gente já passou desse ponto. Ainda estamos muito cedo, e é claro que essa possibilidade sempre existe, mas eu acho que os riscos dessa tecnologia simplesmente parar de existir, acho que eles estão caindo exponencialmente. Eu acho que, e eu diria que hoje eles são extremamente baixos. Eu ficaria muito surpreso. Talvez seja o Bitcoin, talvez seja em alguma outra forma, mas eu acho que a inovação está aí, e eu acho que não tem muito como parar. E aí, se for pintar qual é o cenário mais bullish, né, o cenário mais positivo para isso, eu acho que... E aqui eu vou falar muito, tem uma frase que o Bill Gates fala muito, e é um conceito que a gente usou numa carta que a gente escreveu também alguns meses atrás, é que as pessoas tendem a superestimar os impactos de uma tecnologia no curto prazo e subestimar no longo, né? Então, sempre que as pessoas falam, o Bitcoin vai ser a moeda de reserva do mundo nos próximos 2 anos, acho que não vai. Nos próximos 5, também não. Nos próximos 10, provavelmente não. Mas daí para frente, a gente não sabe mais o que pode acontecer, né? E essas mudanças podem ser muito grandes. Mas o caso, digamos assim, o caso mais positivo ou mais, digamos, bullish do Bitcoin seria ele essa nova commodity conseguir desenvolver essas características monetárias e ser adotada mundialmente, né? Então aí ele basicamente atingiria um status mais ou menos equivalente com o status que o ouro tinha no final do século XIX, né? Ele era moeda mundial. As moedas, né, o dólar, o pound, eles simplesmente eram pesos de ouro, mas o dinheiro era o ouro. Então o Bitcoin, e aí o Bitcoin seria meio que um equivalente disso no mundo digital, ele atingiria esse nível de adoção de ser um dinheiro que todo mundo, o ativo que as pessoas usam como dinheiro. Acho que a gente está bem longe disso, assim, e nem é o cenário que a gente coloca no preço ou nada, nem é isso que a gente está mirando para ver uma apreciação importante do Bitcoin. Mas se você quer pensar no cenário mais positivo possível, seria isso. Igual a internet acabou revolucionando totalmente a maneira como a gente lida com informação, né? E hoje praticamente é impossível lidar com informação sem estar na internet. O Bitcoin faria isso para valor. Então, tem muita gente que usa essa ideia de que o Bitcoin ou blockchains, eles são a internet do valor. Mas aí a gente já está falando já muito tempo para frente. Acho que a gente trouxe aqui bem essa questão da seriedade e do que é o Bitcoin, acho que isso ficou bem claro, e da tua jornada também ficou bem claro o porquê que vale a pena a gente ouvir, estudar isso. Talvez seja uma coisa não tão no curto prazo como você trouxe, né? Mas uma coisa que eu aprendi aí no Vale do Silício, também trabalhando com tecnologia, né? É que as coisas são geralmente too early, muito cedo, quando você vai olhar já está muito tarde, né? Então acho que é chamar atenção para isso, né? Total, 100%. E aqui o pessoal do Bitcoin, eles usam muito um termo gradually, then suddenly. Gradualmente e de repente tudo de uma vez. E o Bitcoin, na verdade, ele sempre avançou assim. Se você olhar os ciclos antigos, e na verdade qualquer processo de adoção de tecnologia, ele acontece assim, bem devagarzinho, de repente tudo de uma vez. A gente acha que se o Bitcoin acabar tendo uma adoção maior, vai acabar tendo um shape meio por aí também. Legal, Eu acho que a gente cobriu bastante coisa em relação a Bitcoin. Agora, para a gente caminhar para o final do nosso papo aqui, Davi,
Queria que você contasse um pouco dessa tua experiência aí de sendo um brasileiro, aí no Vale do Silício, na vanguarda de uma tecnologia super nova, né? Eu morei 2 anos aí, a gente se encontrou algumas vezes, então tive aprendizados excelentes, acho que as pessoas que eu me conectei, os aprendizados em relação ao negócio em si, mas em relação à postura, compartilhamento, a esse sentimento de dono, a pensar grande, pensar para frente, foram coisas que me marcaram muito nesses 2 anos. Queria que você comparasse um pouco dessa tua vida anterior ali na Faria Lima, no mercado financeiro de São Paulo, que é onde muita gente está hoje, e a sua vida aí hoje sendo um brasileiro na vanguarda dessa tecnologia, perto de Stanford, com esses grandes investidores que você tem no mercado muito promissor, mas que é uma coisa muito de longo prazo também. Legal. Eu acho que, assim, tem as suas diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos. Eu sinto isso especialmente porque na minha empresa eu sou o único não americano. Então, tem toda aquela questão americana de jeito diferente, né, de lidar com as pessoas. Mas eu acho que colocando isso de lado, eu acho que uma coisa que eu aprendi, algumas coisas que eu aprendi bastante aqui, estando aqui no Vale do Silício. Primeiro, o ambiente é extremamente colaborativo. Esse é um negócio que eu sinto, talvez você tenha sentido isso também, que aqui, mas você consegue acessar e falar com pessoas de um jeito muito mais fácil que eu acho que eu conseguiria no Brasil. Assim, isso é um negócio que aqui, mas acho que o Brasil está caminhando bem nesse sentido também. Então, acho que isso é a primeira coisa, assim, é um ambiente muito colaborativo. O segundo, e é uma coisa que eu sinto muito aqui, principalmente no pessoal que olha essa parte mais de deep technology, né? Vamos dizer, essas tecnologias mais mais fundacionais, eu não sei se eu inventei uma palavra aqui, é muito essa ideia de trabalhar sobre primeiros princípios, né? First principles. Então, o Peter Thiel, o Elon Musk, algumas dessas grandes referências falam muito sobre isso. O pessoal do Bitcoin acho que adota isso muito. E é essa cabeça de nunca aceite que algo é feito porque é assim. Sempre tenta entender exatamente por que a gente faz determinada coisa do jeito que a gente faz hoje. E quanto mais fundo você vai nesse raciocínio, mais você consegue pensar em alguma mudança ou algum jeito de fazer alguma coisa melhor. Eu gosto muito dessa ideia de first principles daqui. O terceiro, que talvez seja o que mais me surpreendeu, é a questão de velocidade. Assim, a velocidade com que as empresas agem aqui. Mesmo que a gente é um fundo de investimento / startup, né? Então a gente está meio que no meio do caminho, mas a velocidade das iterações aqui são impressionantes, é algo com que eu não estava muito acostumado a ver antes. E no mundo mais tradicional, de banco, isso é mais difícil, porque tem questões regulatórias, né, empresa grande e tal. Imagino que isso deve estar mudando mais recentemente, mas a velocidade com que as startups andam aqui é um negócio muito impressionante. E eu acho que é basicamente isso, assim, são as coisas as grandes diferenças que eu senti. Um negócio que eu sempre gosto de falar é que às vezes as pessoas pensam em Silicon Valley, pensam na pessoa indo de short, jogando pebolim, parede de escalada, que tem isso, é um lugar bem mais relax, né, do que as outras indústrias, mas isso é meio que só o lado de fora, assim. Eu acho que, assim, existe uma seriedade, um ritmo de trabalho aqui que eu acho que, assim, é tão forte quanto qualquer outras indústrias competitivas. Mas eu acho que tem essas coisas desse mindset aí que são um pouquinho diferentes, que fazem esse lugar sendo muito especial e que eu acho que eles estão, esse jeito de fazer negócio, acho que está meio que nas últimas décadas, aí, principalmente nos últimos 10 anos, acabou sendo exportado, né, para várias outras indústrias, vários outros lugares. Fico muito feliz de acompanhar essa tua jornada, assim, né, e acho que só está começando, né, acho que você tem muito ainda aí nos Estados Unidos, seja aqui ou qualquer lugar do mundo que você tiver, para levar esse conhecimento, essa mistura aí, né, de pesquisa, finanças, tecnologia, engenharia, acho que tem um potencial muito grande. E a tua experiência também em vendas, né, que no Itaú é um excelente vendedor, fizemos vários IPOs aí, então acho que você está numa posição muito única mesmo, então fico muito feliz aqui de bater esse papo contigo e de levar esse conhecimento que é denso, que é uma coisa difícil de entender, mas você trouxe com muita clareza, além do hype do é para comprar ou para vender, sabe, além
uma coisa muito simples, assim, deixa eu ganhar dinheiro com isso, né? Mas você trouxe o que tem por trás, os potenciais, os riscos, acho que ficou bem claro, né? E eu queria que você passasse um pouco conteúdos, livros, seja que te marcaram na sua vida, ou seja mais relacionado a esse tema, né? Todos os outros links aí que você foi falando, a gente vai colocar aqui também no podcast, mas queria que você passasse conteúdos para quem quer estudar mais sobre o assunto, ou livros gerais aí que te marcaram muito. Legal. Eu vou falar um pouquinho, talvez, sobre Bitcoin agora, e depois eu falo alguns livros gerais. Mas acho que sobre Bitcoin, assim, agora a gente está numa fase muito interessante, porque já tem muito mais conteúdo. Tem muito mais coisa em inglês do que em português, mas hoje você vai lá no YouTube, coloca a legenda em português, a maioria dos vídeos você consegue já assistir e acessar. Alguns conteúdos que eu recomendaria muito na parte de Bitcoin bom, primeiro eu vou fazer o nosso merchan aqui, a gente tem, para quem acessar lá, bitwiseinvestments.com, a gente escreve uma carta mensal e também escrevemos papers e muitas dessas coisas a gente divulga, e algumas dessas coisas a gente divulga para o público, só se cadastra lá na lista, a gente tem uma das cartas mensais que acho que são mais lidas aí no mercado de cripto, a gente gasta bastante tempo, bastante esforço para produzi-las, sai em geral primeira, segunda semana de todo mês. Tem também, eu acho que assim, para quem consegue ler ou ouvir inglês, tem muita coisa legal aqui. Um cara que eu gosto muito e acho que é melhor colocar nas referências, porque o nome dele é grego, então Andreas Antonopoulos, ele é um cara muito famoso, o pessoal que é de Bitcoin, de Crypto, com certeza conhece ele, mas esse cara é excepcional, ele já escreveu vários livros, ele já fez palestra no mundo inteiro, ele é um engenheiro com background em sistemas distribuídos, então ele entende a parte técnica, ele fala muito bem, as palestras dele são fantásticas, eu já tive a chance de vê-lo ao vivo umas 2 ou 3 vezes, e o cara é excepcional, e como ele é muito famoso, vários dos vídeos dele já tem disponível com legenda em português, às vezes vale a pena colocar ali. Tem alguns outros, tem vários fundos de venture capital bastante relevantes na indústria, que também escrevem e fazem bastante coisa, o Andreessen Horowitz é um deles, eles têm uma área de conteúdo bastante abrangente lá. Então, e aí aqui eu acho que talvez não tenha em português, mas para quem conseguir ler ou ouvir inglês, no site do Andreessen Horowitz tem muita coisa legal. E depois eu vou colocar também a gente coloca alguns outros aí nas referências, tem até alguns compilados de informação. Para quem gosta de ler livro, eu costumo recomendar 2. Um é um livro chamado The Bitcoin Standard, de um amigo meu, o nome dele é Saifedean Ammous. Ele é um economista e ele explica muito essa questão de Bitcoin como ouro digital e tal. O livro é mais até sobre a história do dinheiro do que sobre o Bitcoin. Mas é um livro muito bacana, é um livro muito conhecido. E eu acho que tem uma tradução em português vindo por aí. O segundo são os livros do Andreas, que eu mencionei. E esse é o The Internet of Money, Internet do Dinheiro. Tem, se eu não me engano, eu lembro de 2, talvez... tem 2 deles. É basicamente um compilado das palestras que ele faz, são bastante interessantes. Então, o Bitcoin tem bastante coisa. Tem bastante coisa no Brasil surgindo também, coisas em português. Tem 3 analistas que eu acompanho, que eu sei que fazem mais barulho aqui fora, assim, que o pessoal que já tem um pensamento original. Um dele é o Felipe Santana, de uma empresa chamada Paradigma Educação. Tem o Marcelo Peckman, que era trader do Deutsche por muito tempo, então ele já tem uma pegada mais de trading e tal. Tem um outro fundo chamado Polvo, pessoal lá do Luiz Ramalho. Eles publicam menos, eles são um fundo de cripto, acho que eles usam mais lá para as estratégias deles, mas vale seguir aquele pessoal no Twitter, eles também têm uma cabeça muito boa. Tem o Fernando Urich também, né, que ele é bem conhecido, ele fala muito, principalmente nessa parte mais de economia e tal, ele é um cara legal. Esses são os que me vêm à cabeça no Brasil, assim, mas claramente tem um pessoal muito bacana. Demais, bastante material aí, bastante material para a gente aprofundar aí, a gente vai colocar todos esses links aqui. E para o pessoal te encontrar, Davi, falar com você, qual que é o melhor jeito? Eu costumo estar no Twitter, mas no Twitter eu só falo sobre Bitcoin, eu não falo mais muito sobre
outra coisa, e cripto, na verdade, as discussões de cripto, elas são muito abertas, elas acontecem no Twitter. Se você quer saber o que está acontecendo, entra lá, pega uma lista aí das pessoas que são mais relevantes no setor. Então, eu estou no Twitter, eu vou colocar o meu handle ali, mas é DLAW, né, DLAW, _ BTC. Depois a gente coloca lá, mas eu estou muito no Twitter. Eu estou no LinkedIn também, e principalmente lá estou começando a colocar um pouquinho de conteúdo em português, mas essas são as duas únicas redes em que eu estou. Assim. Fora isso é mais IRC Chat e às vezes um pouquinho no Reddit, mas basicamente essas são as duas redes sociais que eu estou. Maravilha, a gente vai colocar os links aqui. Queria te agradecer muito pelo papo, pelo tempo, pela explicação, de novo, desse tema tão complexo, mas que tem um potencial tão grande e que é tão, acho que, banalizado hoje aqui no Brasil. Então, você trouxe conhecimento bastante importante. Então, queria te agradecer muito aí. E pela nossa jornada inteira, desde a época do banco, quando a gente trabalhava junto. Aprendi muito com você e me deu oportunidade para dar vários passos na minha vida aí. Estamos aqui de volta hoje. Fico muito feliz de estar aqui conectado contigo de novo. Imagina, é um prazer, uma honra estar aqui, ver também toda a sua evolução aí nos últimos anos. E querendo falar sobre Bitcoin, Crypto, qualquer outra coisa, estamos por aí. Eu vou deixar os contatos aí embaixo. Só reach out. Valeu demais, valeu demais. Então é isso, galera. Quem gostou, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E toda terça-feira a gente tem um episódio novo aqui no Abrindo Caminhos. Brigadão e até semana que vem.